Pessoal, não sei se vocês estão sabendo aí da polêmica do Stop Killing Games. Stop Killing Games é pare de matar os jogos. Tudo começou com um movimento, né, chamado Stop Killing Games, lá da União Europeia, para que as pessoas assinassem, quem morasse lá na União Europeia, para que as empresas sejam obrigadas a não acabarem com os jogos. Um exemplo dos que foram mortos ou sumiram totalmente aqui, sei lá, eu anotei alguns aqui, que é o The Crew, que é o mais famoso, tá? O The Crew, que é aquele jogo de carro, da Ubisoft e tudo mais. E em 2024, ele foi apagado dos servidores. Mesmo quem comprou o jogo perdeu tudo. Até modo single player morreu, entendeu? E a ideia do movimento é não existir esse tipo de coisa. Eu vou até mais longe falar sobre preservação de games. Eu acho que os jogos têm que se manter vivos, de alguma forma ou de outra, até pela preservação da parada. Porque, pensa assim, não teria como a gente, se isso acontecesse de forma natural, jogos como Quake, Doom, Diablo 2, Halo, alguns jogos do Halo, né, não teriam acesso hoje em dia. Eu acho que a gente deveria manter. Só que aí rolou toda uma polêmica, tá? Com um criador de conteúdo, que é o Pirate Software, falou que ele era totalmente contra e não sei o que, papapá. E apesar dele ter uns pontos sobre isso, que eu concordo, eu acho que, no geral, a gente deveria ter uma forma de preservar esses jogos. Eu vou mais do lado de preservar a mídia de game do que qualquer outra coisa. Ah, não tem ninguém jogando mais tal jogo. Não importa, a gente tem que ter um lugar onde a gente pode acessar esses jogos de uma forma ou de outra. Eu não acho que quando uma empresa lança o jogo, eu não acho que ela é 100% dona desse jogo mais. Ela tem um pouquinho dos usuários daquele jogo. Até mesmo no caso do Concorde, lembra aquele jogo que ficou só 15 dias funcionando? Eu acho que esse jogo não poderia ter sido removido e nunca mais ter acesso a esse jogo. Eu acho que esse jogo agora deveria ser de domínio público. Se você não vai mais dar acesso, pelo menos o mínimo que você tem que fazer é deixar ele em algum lugar para as pessoas baixarem, jogarem, pra, sei lá, imagina daqui 10 anos você poder jogar o Concorde numa LAN. Sei lá, eu quero jogar esse jogo. Poderia. Eu acho que quando você lança o jogo, naquele momento o jogo não é só seu, ele é propriedade intelectual do mundo. É isso que eu acredito, tá? Então, a ideia era você fazer que as pessoas assim, fez o... Vamos pensar no League of Legends. Tem o LoL, LoLzinho e tal, aí a Riot chega e fala, então, o LoL não é mais viável financeiramente, então nós vamos baixar as portas aqui e acabou o LoL. Do dia pra noite você não pode mais jogar LoL. Acho bizarro. Poderia ter um jeito da empresa ou deixar o código aberto pras pessoas, ou ela mesma fazer isso. Pra mim, depende do tamanho da empresa. Tem que ter uma forma de você baixar esse jogo depois no futuro e conseguir jogar com seus amigos ou o que quer que seja. Fora assim, né, que é meio bizarro que... Imagina tudo que você já pagou do LoL. É meio triste você não poder mais acessar aquilo, entendeu? Eu acho que você não poder acessar aquilo que você comprou online é muito ruim. Imagina assim, Clash of Clans. Você gastou um monte de dinheiro naquela jossa daquele jogo e aí agora você não pode mais acessar aquilo que você gastou dinheiro. Eu acho errado. Porque senão a gente vai começar cada vez mais a entrar numa ideia de que você não é dono de nada. Comprou livro no Kindle, o livro não é seu. O Kindle fechou, baixou as portas, você perdeu tudo que você gastou ali. Eu acho que isso é uma prática que não é customer friendly, né? Não é amigável pra quem compra coisas. Porque senão a gente não vai ser dono de mais nada. Eu acredito que a gente vai começar a ver daqui a pouco um movimento para as coisas voltarem a ser suas. Você comprou um software? Toma, aqui a chave, ele é teu. Se você não quiser mais, você pode vender essa chave para outra pessoa. Porque hoje em dia você não é dono do Photoshop mais. Não tem como você comprar uma chave do Photoshop, porque ele não vai mais ser seu depois de um tempo. Eu preferia o modo anterior, que você comprava a versão e na hora de instalar, você instalava lá com a chave e você acessava até aquela versão. Mas e as novidades de IA, não sei o quê? Aí você compra uma nova versão. Eu achava muito melhor. Porque assim, hoje em dia, a gente só aluga as coisas. É um negócio louco isso. A gente aluga música, a gente aluga filme, a gente aluga série de TV. Não tem mais onde comprar as paradas. Eu quero comprar o negócio. Então eu acho que vai ter um negócio, eu acho que o blockchain, né, a tecnologia de blockchain poderia muito ser usada para isso, para que você compre coisas. Ok, eu comprei uma unidade aqui do Supernatural, da série Supernatural. É minha. Eu vendo para quem eu quiser, eu empresto para as pessoas se eu quiser. Porque, mano, as empresas fizeram tudo isso para que você não possa emprestar jogo. Mano, eu tenho 2.000 jogos na Steam. Se a Steam baixar as portas amanhã, eu não tenho nada. Tá entendendo? É muito errado isso, cara. A gente tem que ter um lugar onde eu posso... eu tenho que prevenir a Steam de fazer isso com a gente. Eu quero daqui 50 anos, mesmo que não exista mais a Steam,
Eu quero poder jogar os jogos que eu comprei. É o mínimo, entendeu? Então eu acredito que esse movimento é muito interessante. Só que eu vejo o outro lado também. Imagina eu tô desenvolvendo um jogo que eu quero fazer uma parte que tenha multiplayer. E aí, vai ter que ter um servidor pra isso. E aí, mais pra frente, pô, não tá mais sendo viável, eu vou fechar as portas. E aí eu não tenho dinheiro, cara. Pô, eu sou um cara pequeno, tá ligado? Eu acho que não pode simplesmente obrigar as empresas. Não, você tem que manter o jogo single player funcionando. Porque as pessoas compraram. Não, eu acho que no fundo é que o meu jogo não conta, porque o meu jogo vai ter single player e multiplayer. É diferente, né? O multiplayer é se você quiser jogar multiplayer com seus amigos. Eu posso até falar, ó, agora acabou o multiplayer, desculpa, fica aí com o single player e segue aí. Agora, se eu precisar reprogramar coisas, gastar dinheiro com isso, aí é complicado, entendeu? Eu acho que é complicado pra indústria. Porque daí fala assim, não vale a pena colocar multiplayer, então. Jogo só multiplayer, eu não quero, então, fazer. E isso pode ser um problema pra indústria. Só que eu acho que a gente pode falar assim, ó, se você for uma empresa X, que ganhou pouco, uma empresa pequena e tudo mais, você não precisa fazer isso. Só deixa o jogo aberto aí para as pessoas poderem, elas mesmas, modificarem o jogo pra conseguir alterar isso pra você. Aí você vai falar, mas as empresas grandes falam, mas a gente tem propriedade intelectual, não pode ficar abrindo pra todo mundo. Então, mas você tem que manter isso. Então, se você quer manter a sua IP segura pra você, faz você então. Você tem que ter a obrigatoriedade de ficar e fazer você isso, deixar livre para as pessoas. Porque as empresas agora estão falando que isso vai deixar inviável e não sei o quê. Eu não acho que é inviável se a gente tiver uma regra bem definida. Eu acho que fica inviável se você obrigar todo e qualquer desenvolvedor a deixar pronto pro single player. Aí sim, fica inviável. Mas eu acho que se você quer manter a sua IP, então tá bom, então vai lá e paga alguém pra fazer isso. Você não quer manter a sua IP? Senão você pode deixar e a comunidade mesmo, ela faz isso acontecer. Não tem problema, sabe? Deixar aberto para as pessoas poderem ativar esse modo single player, eu acho que não é um problema, sabe? Porque o movimento Stop Killing Games, ele já fala sobre isso. Não quer que toda empresa mantenha o servidor para sempre, porque é inviável mesmo, né? Mas tem que oferecer uma alternativa de patch online, liberar servidores privados, ou pelo menos explicar o porquê não é possível. Porque também é uma coisa. Se falar assim, não é possível, tá bom, não é possível, por quê? Aí o cara explica, porque, mano, olha esse código, não tem como. Foi desenvolvido pra ser dessa forma, não tem como. E aí pelo menos fica ali documentado que não tem como, entendeu? Mas você simplesmente falar, caguei, deleta o jogo, e quem comprou, e se ferrou, porque perdeu o que comprou, é completamente zoado isso. Porque sim, fazer patch online às vezes pode ser meio inviável, né? Principalmente em jogo mais antigo, jogo que só é online, é complicado você deixar isso pronto, né? Empresa pequena poderia ser protegida contra isso, até tanto de faturamento você não precisa fazer, esse tipo de coisa. Tem que ter regra, mano. Tu tem que ter regra na vida, mano. Exatamente, você paga 300 conto no Elden Ring, joga o bagulho, aí agora vem alguém e fala, o Elden Ring todo é 100% online, agora não vai mais ter. Mas caralho, mano, como assim? Tá doido? Eu paguei a parada? Não, mas o modo single player precisava estar conectado na internet, e pra estar conectado na internet tem que ter servidor, agora você não vai mais poder jogar. Nem ferrando, mano, não pode. Infelizmente não pode, tá? E tem muitos jogos que fizeram isso dar certo, e eu acho que a gente tem que lutar contra isso. Só que começou um lobby da indústria dos games, mano. Começou um lobby indo atrás do criador, do encabeçador, não criador. Tinha um movimento que era pra parar de... Não é Stop Killing Games, é Stop Deleting Games, uma coisa assim, uma coisa diferente. E esse cara criou o movimento Stop Killing Games pra empurrar esse movimento, mas ele em nenhum momento trabalhou nisso. E aí as empresas vieram com um monte de documentação e advogado. Aqui, os caras, esse movimento é ilegal, não sei o que lá, pra pressionar os políticos a não aprovarem esse tipo de coisa, mas claramente é só um lobby que tá querendo só favorecer as grandes empresas. Porque tem isso também, tá? Querem matar a discussão antes dela mesmo nascer, criar narrativa falsa, bloquear os avanços, né, dos direitos digitais, que a gente tá cada vez mais perdendo os direitos digitais, que eu falei aqui. Então, o cara que tá sofrendo, tá encabeçando o projeto, ele falou em alguns vídeos que ele trabalhou 12 horas, às vezes, por dia no projeto pra coisa virar e tudo mais. E virou, conseguiu mais de tantas mil assinaturas que precisavam pra ser discutido no parlamento europeu, né? E aí os caras querem usar isso de tipo, aí o cara tava trabalhando, ele tava ganhando. E aí é legal que ele até falou no vídeo dele, caraca, eu fiquei triste que, assim, o mínimo que eu ganhei, porque falaram assim, ele ganhou de tanto a tanto. E o mínimo... Ele falou, eu fiquei triste porque eu nunca recebi na vida esse mínimo aqui que eles colocaram que eu recebi. Em nenhum trabalho que eu fiz na minha vida eu recebi esse mínimo, sabe? Ele ficou até puto com isso. Então, no final das contas, tá? As empresas querem só manter o controle total e continuar fazendo o que estão fazendo hoje em dia, que é lesar o consumidor.
É isso. Eles querem lesar o consumidor. Essas grandes empresas, no final, elas querem apenas lucrar em cima da sua complacência. De você, essa sua passividade em não reclamar. É isso que eles querem lucrar, entendeu? Então a gente tem que apoiar a gente que tá querendo lutar contra isso em prol de todo mundo, em prol de todo mundo. Se os games querem ficar pro lado só de ficar metendo no toba da gente, as empresas de música também e tudo mais, a gente tem que começar a voltar a piratear. Essa aqui é a minha visão, tá? Eu acho que a gente tem uma forma de lutar contra isso, que é parar de comprar. E aí eles vão falar, por que vocês não estão comprando? A gente não compra por causa disso. Porque vocês estão sendo uns cuzão. Entendeu? É isso. A gente pode protestar de uma forma um pouco mais ativa. Mas é isso. O que você acha? Você acha que a gente tem que ter direito de né? Da gente não perder os jogos que a gente compra? Eu acho. Eu sou mais pelo lado até de preservação da propriedade intelectual, preservação de games em geral, pra gente poder acessar isso a qualquer momento, do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem, mano, porque não quero ficar jogando jogo de 1900 e bolinha, eu quero ficar jogando o tempo todo. Não é esse o ponto. É mais do tipo, a gente devia ter acesso àquilo pra não perder o acesso àquilo. Porque senão a gente vai perder a história dos games e com isso enfraquece toda a nossa coisa que a gente ama, que são games, né?